Quase uma Traça e hoje você vai viajar comigo pelo maravilhoso mundo dos livros. Eu sou a Aninha e pelo nosso clima festivo você já deve imaginar que o vídeo de hoje trata-se do Favoritos de 2024. Vou contar para vocês quais foram as minhas leituras favoritas de 2024. Eu li ao todo 66 livros. E só as minhas leituras recreativas. Considerável de livros esse ano, mas vamos lembrar que leitura não é uma competição. Em 2024, eu li, diferente do que eu costumo fazer durante o ano, livros curtos e breves. Vocês vão ver que a maior parte dos livros que eu vou mostrar aqui são livros de pouco mais de 250 páginas, que é uma diferença de leitura do que eu vinha fazendo nos últimos 5 anos, que era ler livros um pouco mais longos, extensos, os famosos calhamaços. Isso não foi intencional, acabou acontecendo ao longo do ano, talvez a correria da minha vida. E isso é uma coisa que eu quero mudar um pouquinho agora para 2025. Quero voltar a ler mais os meus calhamaços tão queridos. Muita literatura latino-americana, eu tenho gostado e me debruçado muito sobre a produção latino-americana. Que foi algo que eu entrei em contato muito tardiamente, só lá em 2022, que eu falo de literatura que não é produzida no Brasil, não é literatura nacional. Foi um ano de conhecer autores novos, uma leitura só de clássicos, eu li muito mais clássicos contemporâneos, mas esse foi um ano específico que eu li bastante livro contemporâneo. Outra coisa que eu fiz, que isso eu preciso mudar muito, é que eu li pouca literatura nacional perto do que eu leio sempre. Eu já li a maior parte dos clássicos da literatura nacional, eu li durante o colégio e li durante o início da minha vida adulta, porque eu sempre gostei muito de clássicos e os clássicos nacionais eram aquele contato mais próximo que eu tinha no meu cotidiano. Então eu já li boa parte desses livros, mas são livros que eu quero muito reler. E esse ano eu fiz uma coisa que foi maravilhosa e eu quero continuar em 2025, que é a releitura. Aprofundei ainda mais em histórias que eu já gostava, que foram muito relevantes e significativos em algum momento, tornaram-se ainda mais com as releituras que eu fiz. Favoritos de 2024 tem 2 livros no seu topo e eu não vou escolher entre eles porque eu sempre faço isso, escolher pelo menos 2 livros favoritos. Eu, Mona Lisa, da Natasha Solomon, em que Mona Lisa conta sua própria história usando sua voz. E atrela essa história a fatos e personalidades históricas importantes. Esse livro é interessante, ele é profundo, por vezes divertido, e é um livro super democrático. Muita gente vai gostar de ler. O livro é Pedro Páramo, do Juan Rulfo, sim, escritor latino-americano que influenciou grandes nomes como Jorge Luis Borges, Gabriel Garcia Marques. É um livro que vai contar uma história triste, soturna, de uma maneira muito interessante, com os melhores recursos que a literatura pode ofertar. Inclusive, sigam o conselho do Borges que eu segui, de quando você terminar a leitura, você relê o livro para aproveitar ele ainda mais. Os livros que eu vou mostrar agora não tem uma ordem. Gostei de todos e não tem uma ordem de qual gostei mais ou menos, mas vocês vão ver que eu vou mostrar primeiro alguns autores que se repetem e todo ano aparecem aqui na minha lista de favoritos, porque eu gosto muito do trabalho deles e tento ler pelo menos um livro desse autor todos os anos. Por exemplo, Ernest Hemingway com Do Outro Lado do Rio por Entre as Sombras, que tem resenha no destaque aqui do Quase uma Traça, tem resenha salva no Rios. É um soldado que lutou na Segunda Guerra Mundial, contando um pouco da sua história, de uma maneira delicada, sensível, triste e com aquilo que a literatura tem de melhor para ofertar para os leitores. Outro que está aparecendo constantemente aqui na lista de favoritos é Alexandre Dumas, autor francês, que foi inclusive a minha melhor leitura de 2022 com Os Três Mosqueteiros. E esse ano peguei Robin Hood para ler uma das suas histórias mais conhecidas, mais icônicas, também tem resenha aqui. Mas uma dica que eu dou, esse livro é um clássico divertido, engraçado, muito dinâmico e muito, muito fácil de ser lido. Eu tenho tentado ler alguma coisa dele esse ano, acho que eu li 3 ou 4 livros dele, inclusive, mas o meu favorito foi Ninguém Escreve ao Coronel, de Gabriel Garcia Marques, que inclusive é um personagem que participou lá da Guerra dos Buendia em 100 Anos de Solidão, e ele rememora alguns trechos aqui. E esse é um livro que vai tratar muito sobre solidão, sobre envelhecimento, sobre desesperança e sobre o fim de um ideal. Os personagens desse livro retratam isso de uma maneira curta, mas muito emocionante. Um outro autor que figura sempre aqui na listinha de favoritos, o nosso único ganhador do Nobel em Língua Portuguesa, José Saramago, com o seu A Viagem do Elefante. Eu não costumo anotar em livro, mas esse aqui tá cheio de marcações, porque é realmente uma história emocionante, cativante, que fala muito sobre jornada, sobre encontro, sobre identidade, sobre nacionalidade,
de uma maneira que poderia ser óbvia, mas não é. Com aqueles recursos incríveis literários que só Saramago sabe fazer. Figuram sempre na nossa lista, temos Agatha Christie, a rainha do mistério, com O Misterioso Caso de Styles, que se tornou o meu livro favorito da Agatha Christie, o melhor que a literatura de romance policial pode produzir. Tudo que a gente imagina com romance policial, os recursos, a maneira de construir a história, a construção dos personagens, esse livro é irretocável. Duas melhores releituras do ano, que foram um livro que eu li há muitos anos e que eu reli, foi como se fosse a primeira leitura para mim, que é Uma Aprendizagem, um livro dos prazeres, da Clarice Lispector, que inclusive esse daqui foi o livro mais difícil que eu li em 2024. Eu li alguns livros muito exigentes. O título pode induzir a achar que é apenas um livro sobre relacionamento romântico, sobre a busca por aquele amor verdadeiro que te toca, que te transforma, e sobre a busca do eu, sobre a compreensão e o real entendimento de quem é você no mundo, quem é você dentro de um casal, principalmente. O Morro dos Ventos Vivantes é um dos meus 3 livros favoritos da vida. Eu li ele tardiamente, só em 2021, e ele mudou a minha perspectiva sobre a literatura e sobre o que uma pessoa é capaz de trazer para um livro. Essa foi a minha primeira releitura e eu simplesmente fiquei ainda mais encantada com o universo de Catherine Radcliffe. Esses personagens são detestáveis, é um romance gótico que não tem nada de romântico, não é uma história feliz e alegre, e ainda assim você se apaixona completamente por ela, porque o que Emily Bronte faz nesse livro, poucos autores na história da literatura conseguiram fazer. As Surpresas ou As Mulheres da China, de uma autora chamada Xin Han. Esse livro não é um livro de ficção, mas ele é narrado de uma maneira romanceada e ficcional que me fez incluir ele nas leituras literárias. Eu fiquei muito encantada pelo grande trabalho que a Xin Han fez nesse livro, e esse livro me despertou curiosidade e vontade de ler muito e conhecer de fato a literatura chinesa. Os queridinhos, o irlandês Bram Stoker, que escreveu nada mais nada menos que Drácula com o seu Os 7 Dedos da Morte, que é uma tradução poética para A Joia das 7 Estrelas. Em inglês, essa é a tradução desse livro. Que é uma história sobre múmia, sobre egiptomania. Gostei tanto desse livro. Eu sou obcecada por egiptologia. Eu era uma criança e adolescente que queria ser egiptóloga. E esse livro traz todos aqueles elementos que, para quem cresceu nos anos 90, início dos anos 2000, vai entender por que eu fiquei tão obcecada por esse livro. Eu vou querer reler, porque ela tem todos aqueles elementos do que muita gente chama de livro conforto. A surpresa literária do ano foi De Amor e de Sombra, da Isabel Allende, autora latino-americana, que escreveu um dos meus livros favoritos, Eva Luna, e que eu ia ler A Casa dos Espíritos esse ano, mas eu troquei para ler esse livro. Eu devorei este livro. Eu li, acho que ele em 2 dias, ele não é tão curtinho assim, também tá cheio de anotações, porque ele me fez rememorar o universo, o ambiente e a construção de personagens que eu encontrei em Eva Luna, só que de uma outra maneira. De literatura infantil e infanto-juvenil que eu sempre trago aqui, Em Busca dos Tesouros, de Marguerite, que tem resenha aqui super completa. Um favorito na categoria contos, Os Contos da Era do Jazz, do Fitzgerald, que é o autor do icônico aclamado O Grande Gatsby, e que é um dos meus autores favoritos. Eu gosto muito da escrita do Fitzgerald. Este livro aqui é um livro que traz outras vertentes do Fitzgerald, que são muito diferentes, por exemplo, do Suave à Noite, são muito diferentes do Grande Gatsby, e que eu encontrei nesse livro, que era para ser um livro para eu ler ao longo do ano, ou ao longo dos anos, um conto de cada vez, mas eu simplesmente li todos e devorei, porque favorito de romance vitoriano, O Castelo de Otranto, romance inaugural do romance gótico. Esse foi o primeiro livro escrito dentro dessa vertente, e eu li no Halloween, e assim, foi uma leitura incrível, justamente porque eu entendi de onde vem. E quem começou a falar, por exemplo, sobre literatura vampiresca, alguns elementos que a gente encontra nos romances góticos, construção de personagem, ambientação, estrutura da narrativa, a gente vê onde isso se iniciou. E eu gosto muito de ler os livros inaugurais de alguma escola literária, de algum período. Foi o meu vídeo de favoritos de 2024. Eu fiz meio que umas subcategorias de coisas que sempre aparecem aqui, porque
o passar dos anos, fica mais recorrente alguns autores, alguns estilos de livros, que se não fique muito longo, vai ter uma parte 2 em que contem aqui embaixo qual foi a leitura favorita de vocês de 2024.